Então, como você leu ali no livro, eu nasci com glaucoma congênito, o que é basicamente a pressão do olho elevada. É, isso foi descoberto depois de 7 dias e aquilo foi um desespero, um movimento bem não esperado na minha família, principalmente pelos meus pais, que fizeram o possível e o impossível para tentar reverter a situação. E logo nos primeiros meses eu já passei por 2 cirurgias, na sequência indo para a terceira, mas tudo correu bem na cirurgia, mas não conseguimos reverter a situação. Mas aquilo foi um pânico, entre aspas, dentro da minha família. Eu imagino, cara. Pode, assim, até é uma coisa bem louca, como eu te falei, tu é praticamente, que eu me recordo, desculpe qualquer outro cego que talvez tenha me conhecido, mas tu é o primeiro. Que eu fui buscar e falei, cara, como é que eu faço? Será que eu não vou fazer algum vacilo? Será que eu não vou falar alguma besteira? Tá precisando ler um livro de etiqueta e como lidar com... Eu falei isso. Primeiro que você não pode falar cego, são portadores de deficiência visual. Já te falei isso umas 3 vezes. Uma hora você vai aprender, entendeu? Porra. Mas... Fica tranquilo aí que essa gaiada é gente boa. Cara, mas assim, de verdade, assim, é uma coisa que me preocupou, mas ao mesmo tempo conversando contigo, eu vi, cara, tu é uma pessoa completamente tranquila, muito de boa com a vida. E falando isso da questão da cirurgia ali que tu comentou dos seus pais, claro, tu era uma criança, eu acho que tu não tem nenhuma memória dessa época. Aliás, peço desculpas antecipado, porque várias vezes eu falar, viu isso, visão disso, eu vou falar desculpa antecipado, tá? Tu vai entender o que eu tô querendo dizer, né? Eu acho que... Mas os teus pais, eu tentei me colocar, eu não tenho filho. Mas naquele início do livro eu falei, puta, que embaçado, assim, que coisa difícil que deve ser pros pais. E ao mesmo tempo que bênção, eu acredito, que não foi corrigido, né? Ou eu tô errado em falar isso? Então, Rodrigo, eu acredito muito no Papai do Céu, em Deus, essa é a minha crença, eu sou cristão, sou movido através da minha fé. E as coisas, elas são escritas da maneira que tem que ser. Nós viemos para esse mundo porque tivemos que vir dessa maneira. Eu nasci cego porque era para ser, porque através da minha deficiência, isso um dia poderia ser usado para eu incentivar pessoas, para eu servir como inspiração. Não foi por acaso, entendeu? Então foi um momento, se um dia eu vim começar a enxergar por algum milagre, ou que venha a ser de Deus, ou da medicina, ou seja lá o que for acontecer, vou ficar muito feliz, porque até colocando uma pergunta no que você me perguntou, todo mundo me pergunta, mas você não quer começar a ver, você não tem vontade? Pô, mas isso é uma pergunta idiota, lógico que eu tenho vontade. Então, ficaria super feliz, mas enquanto isso não acontece, eu tento viver a vida de uma maneira super intensa, super feliz e deixando esse desafio que é a falta da visão, que é um desafio que eu encaro diariamente, a me motivar e a me fazer cada dia ser mais forte e mais além. Então, se eu nasci dessa maneira é porque de um propósito, e eu acredito que eu tenho que fazer esse propósito ser cumprido. Que massa, velho. Seja pro que for, seja para talvez inspirar uma pessoa, seja para talvez servir de exemplo de motivação, ou de que não devemos ter desculpa, limites. Então é dessa maneira que eu encaro. Porra, que massa, velho. Não, e assim, não quer dizer que tu não vê o mundo, só que de um jeito diferente, né? Sim, eu vejo o mundo de uma maneira bem diferente que talvez você veja, que talvez nossos amigos aqui vejam. Eu falo que, eu costumo dizer que as pessoas, elas veem o mundo usando um sentido, que é a visão. Eu vejo o mundo usando 4 outros sentidos. Que louco. E assim, isso é uma coisa que talvez as pessoas devam te perguntar, e me surgiu a curiosidade agora, que é o fato de... Não quer dizer que porque tu não tem a visão, que tu vira o Demolidor, o Daredevil, ou tu tem superpoderes, mas tu aprende a usar de melhor forma os outros sentidos, né? Mas não que potencializa eles. Ou não, ou tu realmente tá ouvindo... Então, não, interessante. Não é que a gente tem superpoderes, imagina, cara. Eu tenho dúvidas, porque, porra, a gente vai entrar em tudo que tu faz, eu acho que... Não, só a minha esposa, ela fala que eu sou o superhero dela, né? Mas a gente aprende a usar os outros sentidos ao nosso favor e isso se torna não um poder, mas uma ferramenta poderosa. Entendi. Cara, isso é uma coisa assim, hoje...
só para eu estabelecer isso para as próximas perguntas lá na frente, no nosso bate-papo, a tua visão hoje, tu tem 100% dela é escuro, por exemplo, ou tu chegou a ver alguma questão de cor? Isso eu acho que deve ser uma coisa que deve ser bem comum, desculpa te perguntar no início, mas... Então, hoje eu não tenho nada de visão, eu sou 100% cego. Quando eu nasci ali bem no início, ali nos primeiros anos, eu conseguia identificar cores e ver alguma coisa de vultos, mas não passou daí, regrediu logo em seguida e eu me tornei 100% cego. Beleza. Eu tenho alguma lembrança, assim, levemente de algumas coisas. Ah, é? Tu pode compartilhar o quê? Não, de uma forma geral, assim, de coisas tradicionais. Eu lembro talvez como é que é a areia da praia, ou, sei Que lá, louco. tipo o azul do mar, enfim. Que alguma louco, coisa, sério? a espuma da onda eu sei que é branca porque eu conseguia ter essa noção, assim, de cores. Bom, também não sei se eu tava errado, né? Ninguém nunca me provou ao contrário. Mas, pelo menos na minha imaginação, é o que é e... Enfim, eu Que louco. deixo assim. Tá 4K. Tá 4K. Assim, ó, eu quero... A ideia de eu entender essa premissa, de novo, tu é o primeiro cego que eu converso, eu acho que existem várias situações, mas o mais louco é onde a gente vai chegar na tua história, pelo que eu vi no teu livro, o fato de que, cara, a gente tá falando sobre isso, mas isso não tem nada a ver, não é uma justificativa pra tudo que tu já fez, né? Tu conseguiu romper isso e entender que isso não é uma barreira. Mas vamos falar um pouco da tua infância. Eu queria que tu me contasse, cara, a história do Derek quando nasceu até a gente chegar no dia de hoje. Que eu acho que ali a gente vai poder navegar por vários assuntos da hora. Tá, você quer por década, por ano? Cara, vamos lá. Vamos começar. É que assim, eu tenho. Do que eu sei, pelo que eu vi, pelo que eu li de ti, tem bastante coisa legal ali, mas. Não vale usar essa colinha aí, brother. Porra, que merda. A câmera tava em mim pra saber se eu tava olhando pra baixo ou não, caralho. Tá, não vou usar a cola, caralho. Tá. Mas é que quem manda tu fazer tanta coisa na vida, porra? E é sacanagem, né? Tipo, pô, ele não pode ver o que eu... E eu tô aqui olhando pra cola ainda. Não vou olhar pra nada. Vamos lá. Não, é que assim, o que eu acho muito legal, eu te perguntei sobre quando tu nasceu e... Cara, vou iniciar com essa parte do livro ali que pra mim me foi um soco na boca do estômago. Depois eu vou te explicar o porquê que eu tô entrando nisso, mas é o fato de que tu mostra tudo que tu vai realizar e pra quem estiver ouvindo depois ou assistindo vai ver, cara, o quanto tu fez na vida e o quanto superou. E quando tu nasceu ali com a situação que tu tinha do glaucoma congênito, teve uma parte que a tua mãe escreve no livro que ela fala assim, pô, isso nunca me atingiu e tal, mas teve um dia, eu vou parafrasear, mas provavelmente eu com certeza vou falar errado, desculpa, o nome da tua mãe é a... Lia, desculpa. Mas ela comentou assim, pô, um dia eu cheguei e o Derek tava de manhã chorando e tal, como fazia todo dia, deve ser, pelo que eu li no livro, você era sarna pra caralho quando era mais moleque, né? Porque, eu vi, cara, hiperativo, nossa, mas a gente vai falar sobre isso. Mas quando ela falou que ela entrou lá e ela viu você chorando, como sempre, só que dessa vez virado pra parede. E ali ela ficou bem triste e tal. E eu falei, puta, isso foi um negócio... Como eu não tenho filho, me pegou de uma forma... E, cara, é complicado como pai não botar essas muletas na vida do filho, né? Não botar isso... pô, que pena. É um negócio punk, assim. Eu só tô te botando que pra mim me pesou bastante quando eu li, assim. E... Não sei, não precisamos filosofar sobre isso, mas... Não, sim, eu tava aqui meditando nessa história, porque é bem forte, já várias pessoas vieram me comentar, mas eu imagino que deva ter sido uma cena, assim, bem complicada, né? Na verdade, eu acho que foi meu pai que relatou isso no livro, eu tô enganado agora, tô meio confuso se foi minha mãe ou foi meu pai. Pode ser que seja teu pai. Desculpa se eu... Assim, o que me fez pensar nisso? De novo, isso não precisamos falar sobre, né? Mas é porque quando a gente vê, assim, das dificuldades que a gente diz, as pessoas nascem, às vezes, com alguma situação e é a gente que impõe em nós mesmos essas limitações ou as pessoas ao nosso redor. Eu falei, pô, é difícil como pai ou mãe tu não botar essas limitações quando tu vê essas coisas acontecendo, saca? Sim, eu vejo isso acontecendo muito hoje em dia, porque... Sou muito grato aos meus pais da maneira que eles me criaram, né? Como um ser, como uma criança normal.
Se eles não tivessem me criado dessa maneira, eu não teria alcançado meus sonhos, meus objetivos, porque eu aprendi desde berço ali, desde pequeno, né? Então, eu vejo muito hoje em dia, não crianças, até mesmo crianças perfeitas, com todos os sentidos, e estão ali os pais, não só como protetores, que tem que ser, mas colocando vários empecilhos, já colocando limite desde a infância da pessoa. Cara. E assim, e tu, pelo que eu vi, meu, como eu falei, tu era um moleque assim que, cara, fazia coisa, né? Tu deve ter infernizado muito teus pais. Todo mundo. Não, mas, assim, cara, conta um pouquinho de como é que era a tua infância, assim, do que tu lembra das cagadas que tu fazia, assim, tem alguma coisa que não tá no livro, assim? Tem muita coisa que não tá no livro. Tem muita coisa que é segredo, que vai vir no próximo livro. Então, infelizmente, eu não posso compartilhar ainda, mas depois em off eu te conto. Boa. Mas eu era e ainda sou, né, uma criança muito, muito extrovertida, muito feliz, sempre queria estar em ação constante, sempre queria estar fazendo algo. E se fosse algo que era ou para perturbar alguém, ou para incomodar, ou para destruir no bom sentido, ou para sacanear, eu queria estar dentro, não importava o que era. Era o que eu gostava. Se fosse algo com adrenalina, então... Cara, minha infância com meu pai, que por sinal é o aniversário dele hoje. Feliz aniversário, pai. Te amo muito. Parabéns. O nome dele é... Ernesto. Ernesto. Parabéns aí, Ernesto. Quantos anos ele tá fazendo? 59. Deve estar assistindo a gente hoje aí. Então, cara, minha infância com meu pai foi maravilhosa. A gente aprontava muito, era... Pô, ele deixava minha mãe louca, meus avós ficavam malucos. Então, veio de berço ali, né? Tá aí o DNA, então. E eu sou assim até hoje. A galera fala, pô, Derek, você é a maior crianção. Cara, eu acho que temos que aproveitar a vida, temos que carregar essa identidade de young heart, né? De coração jovem, né? Apesar de que eu tô apenas com 21 anos, né? Então... 21, porra nenhuma. Você tá bem mais velho. Isso eu anotei, você tá velho pra caramba já, não é brincadeira. O que importa é bem isso, é isso que tu falou, é a questão do coração, de alma e tem uma coisa também que tu colocou no livro que eu achei muito louco, que, cara, tua vida é muito relacionada ao mar e vai ser muito louco entrar sobre isso desde moleque. Eu te perguntei no início, porra, quais são as lembranças que tu tem de quando tu conseguia ver cor? Porra, espuma, areia, azul do mar. Você não falou nenhuma outra coisa, era só o mar. E tem um outro ponto que tu fala que era de brincar na chuva com teu pai. Eu achei muito louco você fazer aquilo no livro ali. Sim, pô, isso eram momentos, assim, muito, muito especiais, né? E, inclusive, eu tento ter esses momentos com meu filho hoje. Recentemente, a gente, foi brincar na chuva... pela primeira vez, entendeu? Pô, e ele amarradão e eu fico lembrando, pô, há anos atrás era meu pai que tava fazendo isso comigo. Ah, que massa, velho. Teu filho o Elias tá com quantos anos? Ele tá com 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. E tu tenta fazer assim, exatamente esse caso da chuva e outras coisas que tu lembra da tua infância que tu tá tentando conectar isso com ele? Eu tento conectar várias coisas, porque eu tive uma infância perfeita com meus pais. E o mínimo que eu tenho que fazer é trazer essa infância perfeita pro meu filho. Inclusive, cara, tem coisas que são super desafiadoras pra mim, porque hoje eu saí pra passear com ele, com o meu cão guia, e teve uma hora que eu queria deixar ele brincar um pouco. A gente tava num lugar assim, tipo num parque. Era uma rua que não passava carro, tipo um parque com vegetação. E eu falei, pô, vou deixar ele brincar sozinho, né? Eu tava com ele no canguru, daí eu tirei ele do canguru, daí botei ele no chão. Pô, o moleque começa a andar pro lado e pro outro, não faz barulho nenhum. Como é que eu vou saber onde é que meu filho tá? O que eu fiz? Calma aí. Peguei isso aqui. A coleira da minha cachorra. Coloquei nele. Eu falei, porra, agora ele vai andar? Porra, eu vou saber onde é que ele tá. E deixei minha cachorra solta. Só que eu me ferrei, porque eu não ouvia mais onde minha cachorra tava. Eu falei, cara, eu tenho que escolher ou o cachorro com barulho, ou meu filho. Ou eu perco um, ou eu perco o outro. Então eu prefiro perder o meu filho, porque se pelo menos eu não perder minha cachorra, eu não me perco, entendeu? Então eu botei de volta nela, sabe? Mas, cara, é assim que a gente vai indo, né? Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu!